O professor Charles Chelala é professor da Federal do Amapá e ele é vice-líder do grupo de pesquisas e estudos avançados em petróleo e sustentabilidade na Foz, da Bacia do Amazonas. Boa noite, professor. Boa noite, Sara, boa noite, Florestan Fernandes, boa noite, Tereza Clubinel, Joaquim de Carvalho e Miola. É Chelala mesmo, é descendência direta libanesa. Tanto meu pai nasceu no Líbano, quanto minha mãe é filha de libaneses. E legal. O do meio é mais complicado ainda, é Ashkar, melhor nem falar. É isso, né? Prazer estar aqui com vocês. A colônia libanesa foi muito grande, muito forte aí no norte do Brasil, né? Sim. Mas aqui em São Paulo também, a colônia em São Paulo é enorme. Mas o Milton Ratum, né, o mais novo São Paulo não fala, mas assim, São Paulo é natural, que era o maior centro urbano. Eu sempre achei muito interessante o fato de muitos libaneses terem ido para o Amazonas, isso há muitos anos, né? O meu pai chegou, antes de falar do petróleo, meu pai chegou pelo sudeste, pelo interior de Minas, entre Passos e Carmo do Rio Claro. E aí foi para o interior do Pará. E chegou numa cidade antiga, mas pequena, no interior do Pará, chamada Cametá, e já tinha família libanesa lá. Cametá. Enfim. Bom, e agora estamos aqui no Amapá. Não sei se o Miola deu boa noite já. Não estou ouvindo. Não sei se o Miola... Deu. Já. Então, vamos começar. Eu acho que é importante explicar para... Você está me ouvindo, professor? Alô? Está me ouvindo? Acho que caiu o áudio dele, Sara. Está ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir o Florestan Fernandes. Olha... E vamos falar aqui. A mim, o senhor está ouvindo? Perfeitamente. Vamos ver se é só o Florestan. Fale aí, Sara, Miola. Que áudio implicante. Então, faz o seguinte, eu vou sair e vou voltar. Né? Deixa até eu tirar daqui para mim. Oi? Nós ouvimos você, Florestan. O professor aqui não está ouvindo. Agora estou ouvindo. Eu tirei o fone de ouvido, agora ouço todo mundo. Vocês me ouvem bem sem o fone de ouvido? Estamos ouvindo. Então, tá bem, vamos começar aí. Vamos começar. E sabe que uma coisa que preocupa a todos, né, professor, é essa questão de alguns militantes, né, da preservação ali da região, né, preocupados com o impacto dessa exploração na margem equatorial. Mas eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o porquê que elas podem ficar despreocupadas. Quais as garantias que nós temos de que essa exploração não vai contaminar, não vai criar problemas na região? Enfim, eu sei que são vários estudos, várias reuniões que foram feitas com o IBAMA, agora é prospecção, né? Mas o senhor me falou uma coisa que eu fiquei assim realmente impactado. Quando você fala da foz do Amazonas, são 500 quilômetros de distância. O pré-sal, o que está mais próximo, acho que está no Rio de Janeiro, e na frente de Copacabana, a 100 quilômetros. Né? E a água do rio, quando desemboca no mar, ela joga essa água quase que em direção à África. Né? Queria que o senhor explicasse isso, inclusive do movimento do oceano, e explicasse por que é seguro essa região. Bom, primeiramente é importante dizer que a produção petrolífera, especialmente a offshore, ela é uma produção de baixíssimo impacto. Ela é de alto risco. A diferença entre o impacto e o risco é que o impacto necessariamente tende a ocorrer com a atividade. O risco só em caso de acidente, né? Mesmo assim, o risco, eles tendem a ser mais próximos também do zero por conta da experiência da Petrobras atuando em atividades offshore já há bastante tempo, sem nenhum tipo de acidente considerável, né? Essa é a primeira grande questão. A segunda questão, você tocou num ponto importante, que foi um grande debate sobre para onde iria a mancha de óleo em caso de vazamento. Aqui, recentemente licenciado na Bacia Potiguar, né, você tinha 12 horas que a mancha de óleo tocaria nas belíssimas praias do Rio Grande do Norte, tá certo? Aqui, todas as simulações demonstram que, pela força das águas que vêm do Rio Amazonas,
eles empurram toda essa dispersão do óleo para alto mar. E, inclusive, em recente congresso da Ciência do Mar, foi comprovado, realizado em São Luís no ano passado, que você encontra sedimentos do rio Amazonas na costa da África. Então, ele empurra até o outro lado do oceano. Enfim, então não existe, tanto nas simulações de inverno quanto nas simulações de verão, e mesmo o Greenpeace, quando soltou os derivadores, que são boias com GPS, né, para saber para onde iam, nenhum deles tocou a margem. Mesmo assim, na APO, que o senador Randolfo falou há pouco, ficou comprovado que, primeiro, eles jogaram líquido inerte na APO e tentaram ver para onde foram. Primeiro, viram que ele não chegou aqui. Segundo, foi feito todo um trabalho de contenção, tá, para impedir que esse óleo se derramasse e ampliasse maior a sua posição. Então, essa é uma questão realmente me parece bem explicada, de que é muito pequeno, quase que nula a possibilidade de haver um impacto na costa, na riquíssima costa, onde tem os mais ricos mangues, né? Todo o litoral do Amapá é riquíssimo em mangues, mas, enfim, não existe possibilidade. Mesmo no vazamento de altíssimas proporções, esse óleo não tocaria a costa na Foz do Amazonas. Joaquim? Professor, uma outra coisa relacionada justamente ao que se falava na época, que era desinformação, chamando de Foz o que não era Foz. Isso foi dado o nome de Foz, mas nunca foi Foz. Fica a 500 quilômetros, a mais de 500 quilômetros. E também chegou a aparecer até na TV Globo, uma época, algumas imagens de corais e falava que estava ameaçado. Houve um estudo mostrando que os corais ali, eles já estão mortos há muito tempo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também dissesse por que houve tanta, vamos dizer assim, essa desinformação. De quem partia isso? Bom, primeiro é o seguinte, de fato, o nome da bacia sedimentar, a margem equatorial brasileira, porque a margem equatorial vem desde o Canal do Panamá até o Rio Grande do Norte. Mas a margem equatorial brasileira é composta de algumas bacias sedimentares. Tem bacia sedimentar denominada bacia Foz do Amazonas, tem a bacia sedimentar Pará-Maranhão, tem a bacia sedimentar Barreirinhas, tem a bacia sedimentar do Ceará e a bacia sedimentar Potiguar. Então, o nome da bacia é Foz do Amazonas, mas, de fato, o local onde está sendo perfurado esse poço, que, graças a Deus, e a um grande esforço, especialmente esse esforço que foi feito nesse governo, né, como bem disse o senador Adolfo Rodrigues, o governo passado ficou mais preocupado em desmontar a Petrobras do que garantir o seu desenvolvimento, é bem distante, 500 quilômetros. Então, essa é a grande diferença. O ideal seria chamar, tanto como é chamado, o Poço Amapá Águas Profundas. Até respondendo a pergunta recente da Tereza Crovinel, águas profundas, não é pré-sal, porque águas profundas vai 3.000 metros. O pré-sal vai mais uns 2.500 metros abaixo desses 3.000. Enfim. Então é mais profundo. Fato dos corais é bem mais profundo. O pré-sal é bem mais profundo do que no nosso caso, tá certo? Bom, agora a pergunta sobre os corais. De fato, ali nessa região não existem corais vivos, né? Os estudos do Sistema Geológico Brasileiro, de 30 anos de levantamento, nunca observaram a presença de corais vivos. O que existe são outros tipos de formações sem a forte presença de vida. Existe, de fato, muita vida naquela área, maior população de camarões, maior população de várias espécies de peixes está ali naquela região. Mas aquela é uma região, como eu disse a vocês, até por conta dos sedimentos do Amazonas, que é muito rica, mas é uma região que é praticamente nula a possibilidade de haver toque e de um possível vazamento. Então, acho que essas duas tergiversações levantaram, respondendo à pergunta, Joaquim, é porque, de fato, não há por que negar, tá certo? Existe hoje uma grande preocupação com a maior floresta tropical úmida do planeta, que é a floresta amazônica, e isso teria uma contradição com relação à produção de combustíveis fósseis. Mas
quem, primeiro, não está dentro da floresta. Essa é uma atividade que não derruba sequer uma árvore. Segundo, mesmo as experiências, uma das experiências mais bem-sucedidas da Petrobras, que é na província petrolífera de Urucu, no município de Coari, que há 4 décadas está lá produzindo petróleo, como se fosse um regime de plataforma, ou seja, com mínimo impacto. Inclusive, não foram construídas rodovias até o Urucu para que pudesse manter a total preservação florestal. Então, não há realmente... É possível se explorar economicamente uma riqueza como a riqueza do petróleo, com o mínimo de impacto ambiental, com toda a segurança ambiental. Tereza? Só fazer um comentário. Eu fiz um documentário lá em Urucu, chega só de avião, tem voo ali a cada 15 dias, é absolutamente isolado, e o risco existe todo um treinamento, porque é convivência com onças ali que tem, então tem que ter muito cuidado disso, tem todo um cuidado especial, porque o território ali é pura floresta, só que tem, de fato, como se fosse uma plataforma. Então, até tive essa experiência de você sai onde está esse produto, quando você entra na floresta, é uma umidade absurda, você fica suado na hora, né? Você sua bastante, mas só para fazer esse registro, que, de fato, nunca teve nenhum acidente lá. E a produção é escoada por um oleoduto, não é? Um gasoduto. Existe o gasoduto Coari-Manaus, né, que abastece a refinaria do Amazonas e também faz engarrafamento do petróleo de botijão, do gás de botijão de gás, que realmente é impressionante aquela construção, porque aquela construção dentro da floresta, passando por partes alagadas e tudo, um gasoduto que liga a quase, acho que em torno de 300 quilômetros, né, de Coari, de Urucu até Manaus. Na travessão da floresta, né? Exatamente. Mas minha pergunta é outra. Ali, olha, primeiro, o nome Bacia da Foz do Amazonas foi muito infeliz, né? Terem batizado essa bacia com esse nome. Porque daí veio toda a confusão de que ia se explorar na Foz, né? Quando você mostrou para o senador, todo mundo, os técnicos vivem mostrando que isso não está na Foz, está a 500 quilômetros da Foz e tal. Mas foi ruim. Depois, a margem equatorial brasileira, o senhor agora mesmo mostrou um desenho aí, um mapa, ela tem essas outras 4 bacias, né? Inclusive, tem a bacia do Ceará, viu, Sara? Bacia do Ceará, Barreirinhas, tal, Rio Grande do Norte, etc. Acho que assim, os brasileiros precisam nós precisamos começar a conhecer mais, né, nossas riquezas. Então, vamos lá na Foz do Amazonas, saiu hoje essa autorização, vai fazer a pesquisa, etc. E essas outras bacias, tem exploração nelas? Tem estudos para serem exploradas? Qual que assim, o que a gente tem, né, de planejado para toda essa margem equatorial brasileira? Como foi dito recentemente, a potencialidade da margem equatorial brasileira realmente é garantir a segurança energética até a total transição energética, que o Brasil e o mundo, tá certo, precise de muito menos petróleo do que hoje. Nós vamos provavelmente, tá certo, duplicar a nossa capacidade de reserva de petróleos com todas essas explorações. O que é que nós já temos hoje? Nós temos poços em exploração da Bacia Potiguar e temos poços em estudos nas demais bacias. Em junho desse ano, foi feito um leilão de outros 18 poços aqui da Bacia da Foz do Amazonas. E essa Bacia da Foz do Amazonas acabou tendo vários desses poços arrematados. Petrobras e Chevron em sociedade, a CNPC, enfim. A Exxon também participou em consórcio com outra empresa. Então, foram todos eles arrematados. Então, a expectativa que se tem é que... Qual é o nosso grande problema? Hoje, o Brasil produz 3.600.000 barris por dia.
e consome algo em torno de 2.700.000, 2.800.000. Né? Nós só conseguimos refinar pouco menos de 2 milhões. Então, a gente até exporta óleo cru e importa refinado, porque houve um processo aí de destruição da nossa base de refinaria, que agora está sendo retomado. O nosso problema é que, a partir de 2030, a gente chega até 5 milhões só com pré-sal. A gente vai sair de nossos 3.600.000, chegar até 5 milhões até 2030, 2031, e a partir daí ele cai vertiginosamente, porque o pré-sal vai se esgotar. Então, acontece que o nosso consumo, que hoje é em torno de 2.800.000, 3 milhões, vai subir até 4 milhões e pouco, e vai ter resistência para cair. Logo, a partir de 2032, alguém precisa cobrir essa diferença. E a cobertura dessa diferença, se nós não produzirmos, vai ser com importação. E importar petróleo mais caro, com todo o custo que é de divisa de importação, e pior, o petróleo pior do ponto de vista de qualidade ambiental. O petróleo brasileiro está entre os petróleos que menos emite gases de efeito estufa. Até porque a Petrobras é pioneira e vanguarda no processo de sequestro de carbono, de armazenamento de carbono no próprio poço. Ela captura o carbono e reinjeta no poço. Isso é bom, dá pressão no poço, tudo. Enfim, então o Brasil tem hoje, no último terço dos que menos emite gases de efeito estufa. Então nós vamos acabar, se não explorarmos as novas reservas, ingenuidade achar que porque todos nós queremos reduzir ao mínimo possível o uso de combustível fóssil e usar outras energias alternativas. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. E se nós não fizermos nosso dever de casa, nós acabaremos tendo que usar gasolina, óleo diesel, plástico e etc. Só que o petróleo vai ter sendo importado de outros, como eu disse, mais caro, a um custo de soberania nacional, dependendo de guerras e de outros problemas, e muito menos eficiente do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa. Então, é necessário e estratégico que todas elas deverão, como eu disse, pelo menos duplicar as nossas reservas atuais. E todas dependerão de licença? Sim, o processo é todo, mas, de fato, por conta das vicissitudes que eu falei há pouco, a licença mais complicada se dá nessa primeira parte, na mal denominada Bacia da Foz do Amazonas, tá certo? Como eu disse, o processo de licenciamento das bacias no Potiguara foram muito mais rápidos, né? Porque, enfim, é uma região, digamos, menos sensível, até ideologicamente, podemos dizer assim, nas questões ambientais. Miola, né? Florestan, teu microfone está desligado, tá? Professor, esse aqui é o gasoduto que o senhor falou? Esse aqui, deixa eu colocar na tela. Eu acho que é a construção do gasoduto. Essa aí são imagens da construção do gasoduto. Aí é a província petrolífera de Urucu. Nossa. Eu estive lá também, Joaquim, e não sei se foi de propósito, mas assim, a gente passando, apareceu uma imensa de uma anta lá no meio da gente. Assim. Quer dizer, eu falei, não é possível, dá o crachá para essa anta aí, que eu acho que ela é funcionária da Petrobras. Está me ouvindo aí, Sara, agora? Tô sim. Miola. Me impressionou naquela época a questão do cuidado que se tem ali na floresta. Me impressionou bastante. Positivamente. Mas, o professor, esse processo de autorização para fazer exploração, pesquisa exploratória, ela já leva 5 anos, não é isso? Quais foram as exigências cumpridas atualmente pela Petrobras que estavam pendentes, não é, para finalmente o IBAMA liberar, autorizar pesquisa exploratória? E segundo, em vista da transição energética, antes o senador Randolph mencionou que a renda proveniente dessa exploração, ela poderá impulsionar a transição energética. Qual o modelo de exploração que está sendo pensado e se esse modelo, com associação com as transacionais, ele vai garantir, de fato, a tão almejada transição energética? Muito bom, vamos lá. Esse processo de licença, o leilão do bloco que recebeu a licença operacional de hoje foi feito em 2013. Foi o que recebeu o maior ágio. Inicialmente foi feito um consórcio de 3 empresas, a Total, a British Petroleum e a Petrobras minoritária. A operadora era a British Petroleum,
que começou o processo de licenciamento, e aí, sem nenhuma uma crítica real mesmo, ele fez o processo de licenciamento para a APO, de certa forma, mal feito, porque quando apresentou os estudos, especialmente de 2 temas sensíveis, que era a modelagem da dispersão do óleo em caso de vazamento e o plano de resgate de fauna petrolizada, eles foram negados. E o processo extremamente complexo, eles abriram mão. Total e British Petroleum abriram mão, e a Petrobras, em 2021, depois me corrija se estiver errado, no início da década de 20, agora, recentemente, assumiu todo o controle. E aí refez os estudos. E apresentou um novo processo de resgate de fauna, inclusive implantou um novo hospital de fauna no Oiapoque, porque o único que tinha era em Belém, no Pará, enfim, muito distante, para poder pegar. Colocou, para você ter uma ideia, para esse poço, a ação emergencial de combate ao vazamento e resgate e tratamento de fauna é maior, que tem apenas um poço exploratório, do que todo o pré-sal, todo o Campo de Santos, que tem 18, 20 blocos atuando em produção, para vocês terem uma ideia da necessidade de situação. O novo estudo da Petrobras foi tão profundo, que em maio de 2023, naquele parecer que o IBAMA negou a licença naquele momento, eu disse o seguinte: foi o estudo mais profundo que se conhece daquela região. A Petrobras criou ciência, mas mesmo assim ainda existe uma certa insegurança, não podemos dar. Então foi assim quase que uma negação, assim diria, da ciência mesmo, todo o avanço que foi feito. Então foram feitos novos avanços, agora sim, especificamente, mais na questão das ações de defesa e contenção para a fauna petrolizada, que foi recentemente aprovada. Essa tal da APO, a avaliação pré-operacional, é um cenário de um terrível desastre que é simulado. Joga-se produto inerte na água, jogam-se boias de animais que apareceram em determinados lugares como se fossem animais petrolizados, monta-se situações de resgate, aparece simulações de manchas de óleo em determinados locais, e eles têm que reagir rapidamente e são como se diz, avaliados pelo IBAMA se essas fotos foram contentes. Então foi bastante profundo, acho que foi um teste de fogo que a Petrobras fez para poder passar. E ainda bem que é a Petrobras, porque se fossem as outras, eu não estaria tão seguro. Sua segunda pergunta, elas são bem mais interessantes, tá? E também são tão interessantes quanto, eu diria. Tem um professor da Universidade Federal do Maranhão, que acho que vocês o conhecem, o Allan Kardec, ele disse que não devemos chamar transição energética, devemos chamar adição energética, certo? Ou até diversificação energética, porque desde que a gente inventou a primeira forma de energia lá atrás, que era a lenha ou qualquer outra, a gente continua usando até hoje. Então, você vai adicionando novas formas. Então, nós nunca vamos deixar de usar o combustível fóssil. Agora, nós temos que diminuir e utilizar outras fontes cada vez maiores, tá certo? A Petrobras já é hoje a empresa que mais investe em soluções de energias alternativas, seja especialmente a eólica e a solar, que são as duas mais. Aliás, o Brasil está com um problema inusitado, né? O Brasil está com excesso de energia alternativa, especialmente solar e eólica, que está causando risco de apagão. Acho que vocês já comentaram isso em determinada ocasião aqui. Mas o que se espera? É que tudo que é gerado hoje de tributos, que é muito alto, para vocês terem uma ideia, se o Amapá produzir 100 mil barris de petróleo por dia, que é uma estimativa moderada, vai se gerar 2 bilhões e 300 milhões de reais entre royalties, por ano, 2 bilhões e 300 milhões de reais entre royalties e tributos diretos e indiretos aqui para o Amapá. Então, existe hoje um movimento muito forte de direcionamento dessa receita, que é vultosa do petróleo. O projeto de lei que o senador Rodolfo se referiu quer destinar uma parte considerável para as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas e infraestrutura de escoamento dos produtos da biodiversidade amazônica, tá certo? Para todo o petróleo produzido na Amazônia. Existe também um movimento de direcionar parte desses recursos também para
os investimentos cada vez maiores na energia alternativa. O Amapá ele possui as 3 grandes energias do futuro em abundância aqui. Fizemos o ATA Solar, tá certo? Se a gente utilizarmos apenas a menor modelagem de energia solar do que nós temos aqui, nós temos energia solar no Amapá 40 Itaipus. Tá certo? Estamos fechando o Atlas da energia eólica. Nós temos muito vento aqui, muito vento, só que o vento precisa ser interligado. E nós temos no Amapá, tanto em sol quanto em vento, como também em hidrelétrica, capacidade de produzir um dos hidrogênios verdes em melhores condições para ser armazenado em amônia e exportado para os países que querem esse tipo de energia alternativa. Então, o Amapá ele é uma potência da energia alternativa e precisa realmente desse impulso para direcionar para esse campo também. Professor, por outro lado, eu fico pensando no seguinte, quer dizer, o PIB do Amapá praticamente vai dobrar, se é assim que, se realmente essa bacia for grande, né, como estão sendo feitas aí as estimativas, muitos recursos vão entrar no Estado e certamente isso vai causar a atração de pessoas de fora do Estado e ocupação, às vezes até irregular, de algumas áreas, principalmente urbanas. Isso pode preocupar, isso pode impactar, inclusive, no controle do desenvolvimento urbano, né, em relação à preservação das matas e mesmo da segurança do Estado. Eu queria saber o seguinte: você acha que o governo vai ter que se preocupar também em fazer um projeto para o uso correto desses recursos, assim, alinhavando um progresso dentro de normas que preservem a natureza e o crescimento do Estado? A sua pergunta também é extremamente interessante, professor. Obrigado. Porque o Amapá, a economia do Amapá, ela tem 2 características básicas. Ela é pequena, nós somos 0,02% do PIB do Brasil, penúltimo só à frente de Roraima, 23 bilhões é o PIB anual, tá certo? E é extremamente dependente do poder público. 47% do produto interno bruto é administração pública. A mola propulsora, o eixo dinâmico da economia do Amapá é o governo, são os governos, né? Cada R$10 pago de salário, R$7 é pago para servidor público. Então, como foi dito recentemente, o senador Randolfo falou isso também, a expectativa é que com essa atividade ela vai mudar essa matriz econômica e você passa a ter, vamos usar uma expressão do Mário Covas, da década de 90, um choque de capitalismo aqui no Amapá, que vai atrair muita atividade privada e empregos privados em adição aos empregos públicos. Ok. Agora, o problema realmente que você levantou é a grande preocupação, e o nosso grupo de pesquisa Petrofos, né, que é estudos de sustentabilidade socioeconômica a partir da exploração do petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas, na bacia da costa do Amapá, é um impacto socioeconômico. A professora Cláudia Xelala, que é pós-doutora em bioeconomia, coordena esse grupo que está estudando principalmente qual será esses impactos socioeconômicos que vêm da migração, que vem típico de grandes projetos na Amazônia, né? Seja Carajás, Albras do Norte, Trombetas, etc. Né? Jari, que já teve aqui no Amapá, Serra do Navio também no Amapá. Quando você monta um projeto desse, é muito forte a pressão de empresas, de pessoas, de migração, e isso tem, evidentemente, seus impactos, sejam nos indicadores socioeconômicos, saúde, educação, violência, qualidade de vida, enfim. E as regiões mais próximas ao poço, que é basicamente o município do Oiapoque e Calçoene, município do Amapá, já são regiões assim, bastante vulneráveis socioeconomicamente. Então, o grande desafio é contar uma história diferente, né? Essa história diferente ela é contada a partir
de você conseguir minimizar esses impactos negativos e utilizar os recursos para potencializar os impactos positivos, qualificando pessoas para trabalhar não apenas diretamente na indústria do petróleo, mas na indústria adjacente, qualificando empresas para serem fornecedores da indústria do óleo e gás, qualificando governos municipais que vão receber royalties, nunca viram tanto recurso assim, enfim. Então, são muitas questões como essas que são a nossa preocupação, e nós temos tempo, porque agora já existem impactos, mas são impactos pequenos, mas se a exploração identificar óleo viável, vai ter 4 anos, 5 anos para começar a produção propriamente dita. Então, nós temos esse período para se preparar. Quando as pessoas dizem, poxa, 2003 até aqui, já foram 12 anos, não foi feito nada, eu falei, graças a Deus, porque nós não estávamos preparados se começasse hoje. Mas agora nós temos 5 anos para nos prepararmos e minimizar esses impactos, que certamente são os que mais me preocupam. Florestan, Tereza, Joaquim, Miola e Sara, estou muito mais preocupado com o impacto socioeconômico, estou muito mais preocupado com o lixão no meio da cidade do Oiapoque, que não é nem um aterro, é um lixão. Estou muito mais preocupado com o saneamento básico no Oiapoque, Calçoene, do que com a fauna petrolizada ou com o destino do óleo. Para mim, essa tem que ser a grande preocupação nossa. Muito bem. Joaquim. Isso vai exigir que também haja governos eficientes, né? E aí, nesse sentido, isso depende muito do eleitor, né? E de de quem é que vai ali liderar as campanhas políticas ou as propostas, né? Políticas, de alguma maneira, hoje já está tendo impacto nesse sentido. As pessoas, eu estou falando econômico, né? Se já teve alteração de preço de imóvel, se já tem pessoas indo para lá, se já se espera que isso ocorra a partir de agora, e também como é que a sociedade deve se organizar, sobretudo quem é da universidade, para esclarecer o povo de que a qualidade do gestor também vai ser, do gestor público, vai ser muito importante a partir de agora, né, professor? Com a primeira parte, os impactos já são sensíveis, especialmente no município de Oiapoque. Então, hoje, diária de hotel lá, você paga em uma pousada, assim, o equivalente a 300, 350 reais, que é diária de hotel 3 estrelas num grande centro, né? E pagava-se 80, 90. Pratos, restaurantes no Oiapoque também cobram muito caro. Especulação imobiliária já ocorre. Você chegar lá amanhã, tá certo? E quiser procurar um local para se hospedar, um imóvel para comprar, isso já existe, essa forma toda. Nós tivemos na reunião na aldeia Coari, junto com a Petrobras, o governo do estado, e os indígenas que moram nas aldeias e estudam na Universidade Federal do Amapá, na sede, no Oiapoque, não estavam conseguindo locais para poder ficar enquanto estudam, porque não dá para vir e voltar da aldeia, todos passam uma semana no município. Então, esses são os impactos que já se sentem e que tendem a potencializar, né? A segunda parte da sua pergunta é o desafio do Brasil, né? Infelizmente, né, o sistema eleitoral e a forma eleitoral, ela muitas vezes conduz à não escolha dos melhores governantes. Isso se dá mais visivelmente, fortemente no legislativo, mas os executivos também não estão isentos disso. Eu acho que é um processo contínuo de altos e baixos, de indas e vindas, de educação democrática, social e política do povo, né? Infelizmente, eu queria estar mais otimista de que nós teremos bons governantes e sempre. Eu diria que o Amapá passa por um momento muito interessante do ponto de vista político, né? O amapaense é o presidente do Congresso Nacional. O amapaense é o líder do governo no Congresso Nacional. O amapaense é ministro. O governador é alinhado com isso. Então, existe... E essa foi a força política que possibilitou, seguramente possibilitou sair a licença, porque as forças resistentes eram muito, muito grandes. Mas precisa continuar nesse mesmo caminho, porque senão a tendência de retrocesso é muito forte. Sara? Só para falar para a Tereza, a Sara vai trazer duas questões, acho que da nossa
da nossa audiência aqui, depois ela retoma com você e com o Miola. Pode ser, Tereza? Claro. Então vai, Sara. Professor, a Renilda Oliveira pergunta se a Urucu ela ainda é da Petrobras ou se ela foi privatizada. Aquela imagem que eu mostrei aqui, né? Uhum. Urucu é da Petrobras, mas a refinaria do Amazonas, que se chama Redan, tá certo? Ela foi vendida, privatizada. Então, a refinaria que ficava em Manaus e produzia praticamente toda a energia elétrica de Manaus, ainda sobrava gás para engarrafar, seguramente o botijão de gás que eu tenho aqui em casa vem lá da Redan, foi lamentavelmente privatizada. Mas Urucu, que é onde produz o óleo e o gás, é Petrobras 100%. O Hussein Brasil, ele fala assim, quer dizer que o IBAMA resgatou o óleo para a Petrobras? Ele pergunta. E aí tem outra pergunta aqui dele, que é se a exploração que já é feita na Guiana, ela representa riscos para o Brasil? Não, né, na primeira pergunta, só para deixar bem claro, o IBAMA determina que seja lançado no local do possível perfuração uma grande quantidade de um líquido inerte, tá certo? Porque esse líquido ele vai ficar vazando, jogando ali durante algumas horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas, e ele vai se dispersar. E a partir daí vai se identificar para onde ele vai, e a Petrobras tem que atuar com as suas boias, fazer a contenção, resgatar e retirar esse líquido, como se fosse o óleo, como se fosse o petróleo propriamente dito. Não é o IBAMA. Uma simulação, né? O IBAMA faz a simulação e determina quantas horas de vazamento vai ter, aonde vai ser o vazamento, tudo, e aí observa como que a Petrobras reage a isso. Quem faz o resgate e ação é a própria Petrobras. A segunda pergunta ela é extremamente interessante, porque, de fato, existe uma grande possibilidade de um vazamento no Suriname. A Guiana Francesa é muito pouco que está sendo feito, provavelmente não será como já foi dito aqui anteriormente. Mas no Suriname e na República da Guiana, um vazamento de petróleo lá pode chegar em águas internacionais brasileiras. A chance de chegar na costa brasileira é pequena pela mesma razão. A força do Amazonas empurra, tá certo, isso aqui para fora. Mas a possibilidade de atravessar as fronteiras das águas territoriais dos países, ela é total. Essa tende a acontecer. Tanto que existe até um protocolo de cooperação do Itamaraty com os Ministérios das Relações Exteriores dos demais países para atuar em casos de emergência desse sentido. Muito bem. Vamos lá, Tereza. Professor, antes de eu lhe fazer uma pergunta, me tira uma dúvida. Você falou que, inicialmente, esse bloco Morfeu, né, esse posto Morfeu, era o Brasil, era a Petrobras, a Total, não sei mais qual. E a British Petroleum. É a British. E ainda é assim essa sociedade? Desde 2020 ou 2021, agora me falhou a memória, tá certo? É 100% a Petrobras. A Petrobras adquiriu as partes dos demais e ela hoje é 100% Petrobras. Tá certo. Isso, sem dúvida, foi uma providência importante, né? Até para encaminhar esse processo todo aí. Porque, por mais que a Petrobras fosse parte daquela sociedade, ela não era a operadora. Isso nos deixava, de certa forma, apreensivos. Ainda mais alijados, né? A Petrobras ficava alijada do processo decisório, né? Exato. E a British Petroleum teve o maior acidente da indústria petrolífera no Golfo do México, vocês se lembram, em 2000 e pouco, né? Enfim, mas não estou dizendo que ela teria um novo acidente. A questão é que com a Petrobras nós temos toda a segurança de uma trajetória de conhecimento das águas, exploração de águas profundas, ultraprofundas e pré-sal no Brasil, mais do que qualquer uma outra. Então, agora, o senhor disse que nos próximos 5 anos não haverá retirada, né, extração. Não. 5 anos. Nestes 5 anos, não haverá assim, um limbo, uma situação estranha em que a mística do petróleo, do Amapá e tal, da base da margem equatorial, em suma, cria-se aquele estímulo, aquela vontade de ir para lá, aquela corrente. A potência. Né, tipo a marcha para o oeste, aí vamos ter a marcha para o Amapá, né?
e as pessoas vão chegar lá e não estarão ainda sendo produzidos os efeitos econômicos da extração. Nós não vamos ter um período aí muito complicado que o governo federal, juntamente com o estadual, terão que atuar com planejamento para evitar, sabe, uma situação assim. Você pode ter um afluxo populacional que vai gerar muitas demandas sobre o Estado, né? Demandas de infraestrutura social, econômica e tal, emprego, etc. Em suma, ficar ali sabe, uma população, uma migração intensa, mas que ainda não vai desfrutar dos resultados. Você me entendeu, né? Entendi perfeitamente. A história conta que nessa fase inicial tende a ser um problema de difícil solução. E é sobre isso que a universidade e outros institutos de pesquisa, mas especialmente a Universidade Federal do Amapá, e inclusive em projeto a ser financiado pelo SEMPES, com os recursos de pesquisa que a ANP recolhe e administra, está preocupado e estudando. Isso tem que ser trabalhado fortemente em conjunto. Governos, federal, estadual e municipais, tá certo? Empreendedores, especialmente a Petrobras, mas os outros fornecedores e tudo, e sociedade civil, instituições de pesquisa e tudo, para poder minimizar. Isso parte de uma forte comunicação social, isso parte por uma forte qualificação para aqueles que... Isso passa por investimentos em infraestrutura, porque, não sei se vocês sabem, provavelmente sim, a BR-156, ela começa no sul do Amapá, em Laranjal do Jari, e vai até o município do Oiapoque, o famoso Oiapoque ao Chuí, né? Aqui é o Oiapoque ao Jari. E ela tem 850 quilômetros, dos quais, de Macapá até o Oiapoque, são 650 quilômetros, dos quais 100 quilômetros ainda estão sem pavimentação. E os 200 quilômetros para Laranjal do Jari, você tem 180 sem pavimentação. Esses 100 quilômetros sem pavimentação estão em processos agora de asfaltamento. Esse ano deve entregar 10, 15 quilômetros, mas tem ainda 3, 4, 5 anos para poder concluí-lo. Então, tem que fazer forte investimento em infraestrutura. O Oiapoque também é um município... Esse investimento em infraestrutura, Tereza, ele pode suprir paulatinamente parte da demanda dessa força de trabalho que vai chegar nesse momento. Eu até imagino, né, professor? Eu até imagino que a própria Petrobras deve iniciar esse trabalho, né, de como o senhor disse, formação de pessoal para a área, né? Tudo isso acho que vai ser bem conduzido, né, nesse sentido. O Senai está agora já com meia dúzia de cursos bem interessantes com relação a isso. Eu acho que tem que se fazer um investimento forte para construir um aterro sanitário que pode até ser consorciado com Calçoene ou individualizado, não tem problema. Nós temos que fazer interligação elétrica. O Oiapoque é o único município do estado do Amapá que não está interligado ao Sistema Interligado Nacional, né? Então, ele precisa ainda fazer a interligação elétrica de Calçoene ao Amapá e, de preferência, interligá-lo com a Guiana Francesa, que você cria um sistema de redundância. E ele usa termoelétrica? Ele usa 90% de termoelétrica, óleo diesel, e 10% de fotovoltaica. Essa é a fonte de energia do município do Oiapoque. Precisa mudar isso também, né? Essa dependência de energia termoelétrica, né? Existe um projeto de uma pequena central hidrelétrica em Salto Cafezoca, que é uma região no norte do Amapá, que poderá suprir o Oiapoque. Mas o mais importante é fazer a interligação, porque o Amapá ele produz 4 vezes mais energia do que consome. Nós somos exportadores de energia elétrica. Nós temos 4 hidrelétricas de alto porte, de portes razoáveis aqui, e a gente manda energia para o Brasil inteiro. Não custa nada mandar também para o Oiapoque, é só interligar mais... para fazer uma linha de transmissão que está faltando, né? Exatamente. O professor, no início do ciclo do pré-sal, se anunciou que o Brasil estava diante de uma oportunidade redentora, e se pensava, inclusive, o enfrentamento das grandes urgências nacionais, sobretudo no campo da educação.
Nós estamos há 5 anos do apogeu e início do declínio desse ciclo do pré-sal, e o Brasil se olha para o espelho e essa redenção não chegou. O que vai acontecer com essa exploração desse campo, que os dados são superlativos, né, em termos de um resultado concreto, além de ter como rebatimento imediato o problema do lixão e o Oiapoque, e enfrentamento dos problemas de saneamento da região, mas para a nação brasileira, né, o que será feito em termos de um marco regulatório para pensar, né, essa renda nova que se adicionará em benefício do enfrentamento estrutural das grandes urgências do nosso país? Vamos perder mais uma oportunidade ou acreditas que nós estamos diante de uma possibilidade, diante das aprendizagens tidas, de tratar dessa renda de outra forma? Antes do senhor responder, eu só queria perguntar ao Joaquim, porque eu sei que ele tem que fazer uma entrevista, acho que está em cima da hora, né, Joaquim? Teu microfone. Eu posso ficar mais um pouco para fazer mais uma pergunta? Tá bom. Então segue, professor. Bom, a primeira pergunta é um debate que tem que ser aprofundado e discutido nacionalmente, porque acredito sim que o pré-sal poderia ter gerado muito mais rendimentos e benefícios coletivos para o Brasil como um todo, especialmente porque tentou-se construir aquele regime diferenciado que funcionou durante o período, que foi o regime de partilha. Infelizmente, a correlação de forças, está certo, basicamente rifou o regime de partilha, voltamos para o regime que ainda é altamente rentável, porque você tem hoje 3 grandes tipos de tributos que são gerados pelo petróleo. Porque nós estamos falando de tributos, né? Porque nós estamos produzindo, tem que vir os tributos são repartidos coletivamente. Nós temos os royalties, que é forte, e, apesar de serem ainda muito concentrados, mas vocês se lembram, na época que se pensou em desconcentrar um pouco os royalties, teve toda aquela campanha, até o Rio de Janeiro, covardia e tudo mais, ele manteve-se na forma onde está, onde a maior parte é para municípios e estados confrontantes. Nós temos uma participação especial, essa sim é importante, para os postos de grande produtividade, como seguramente será o nosso, que dá um recurso extra e tem uma forma de repartição que é um pouco melhor do que a forma de repartição dos próprios royalties. E temos os tributos indiretos, aí basicamente o ICMS, o IPI e o ISS que vão surgir nas suas atividades como um todo. Eu teria um quarto, que é aquele percentual que vai para pesquisa e inovação, que é gerenciado pela Agência Nacional de Petróleo. Então, a resposta é a seguinte: nós estamos hoje muito melhor, seguramente, do que se nós não tivéssemos tido o pré-sal. Mas poderíamos estar bem melhor se tivéssemos tido uma apropriação e uma distribuição mais justa e equânime desse recurso. Agora, eu me lembro que em uma entrevista recente, o entrevistador perguntou: petróleo é a salvação do Amapá? É a única salvação do Amapá? Eu respondi que não. O Amapá ele vai sobreviver e viver muito bem se não houver petróleo, se não tiver petróleo suficiente e tudo. Vai continuar sobrevivendo. Mas o petróleo é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada diante de toda essa característica da nossa economia. Então, o petróleo é a oportunidade de profunda transformação da matriz energética. Eu sou professor, me permitem essa rápida, eu sou professor há 30 anos aqui entre Pará e o Amapá. E a gente vê, às vezes, nenhum demérito, nenhum tipo de crítica, toda vez com tristeza, excelentes alunos nossos, de altíssima qualidade, que acabam não encontrando possibilidade de atuar por conta da total falta de oportunidades. Isso, inclusive, está mudando. O Amapá é o estado que mais gera empregos com carteira assinada nos últimos 2 anos. Está crescendo a taxa de emprego no CAGED, nosso cresce a 10% ao ano. Essa é a tendência até crescer, emprego formal mesmo. Mas nós precisamos ter muita clareza de que esses recursos não podem se perder e tem que ser o melhor aplicados possível. Não apenas para o Amapá, mas para o Brasil como um todo.
E a possibilidade disso fazer passa, inclusive, tá certo, pelos avanços na reforma tributária como um todo. O primeiro passo que nós demos com a reforma tributária, depois de quase 5 décadas, né, sem nenhuma mexida nisso, foi dado. Simplificou-se e transformou-se um imposto sobre o consumo em apenas 2 impostos mais simples e tende a ficar sem as suas cumulatividades. Mas o grande desafio, que aí responde a sua pergunta, Miola, é mudar a injustiça fiscal. Nossa carga tributária é alta, mas o maior problema não é ela ser alta, o problema é ela ser injusta. Cobra muito mais do consumo do caboclo que vai comprar uma lata de leite e paga o mesmo imposto um trabalhador, um desempregado, do que o dono de um banco, porque o imposto é sobre o consumo, tá certo? E ele é regressivo, você disse, e paga-se muito menos imposto sobre renda e propriedade. Então, quando a gente começar a enfrentar isso e começar a cobrar a pequena tentativa que nós fizemos, tá certo? Recentemente, com a MP, vocês viram no que deu. Então, para mim, um grande desafio é esse. A gente precisa ser mais justos na forma como a gente distribui todo o esforço coletivo, né? Muito bem. Joaquim, então, para encerrar, né, que o professor deve estar também cansado aí de... Professor, a pergunta que eu vou fazer é justamente ligado a isso que foi trazido pelo Miola agora. Quando, eu acho que foi no governo da Dilma, foi sancionada a lei que falava que 75% dos royalties do petróleo deveriam ser destinados à educação. E, na época, houve, de fato, um entusiasmo muito grande. Se falava que isso ia mudar, revolucionar a educação no Brasil. E não aconteceu exatamente isso. Eu queria saber por quê, professor. É uma pergunta também bastante complexa, né? Tem dois tipos de resistências que foram feitas com relação àquela proposta. A primeira é que existe uma verdade, um movimento contra qualquer tipo de vinculação, né? O gestor, ele quer ter os recursos com a maior discricionalidade possível de poder aplicar seus gastos. Ainda existe até hoje fortes pressões contra as vinculações constitucionais da saúde, da educação, tudo. Então, acho que a primeira foi um debate, mas assim, não deve haver esse tipo de situação. E a segunda foi justamente porque essa seria a discussão mais assim profunda, teórica do orçamento, que acho que o orçamento deve ser 100% desvinculado. Infelizmente, eles sempre tiveram muita força, que é um campo assim, mais até digamos assim, neoliberal do campo da análise orçamentária. E o segundo é porque a correlação de força não permitiu que isso fosse feito, né? Acabou sendo derrotada essa proposta. Mas seria uma proposta bastante interessante. É importante dizer, tá certo, quando o governador Clécio era prefeito aqui do município de Macapá, por iniciativa até do próprio, uma articulação do próprio, então senador Randolfo Rodrigues, o município de Macapá aprovou uma lei de que todos aqueles pequenos royalties, que é só da partilha geral que viesse, fosse aplicado todo ele na educação e especialmente na alfabetização, que tinha-se muito aí. Até interessante, você me lembrou disso, Joaquim, que tem que ver como é que está essa legislação do município de Macapá, que provavelmente Macapá vai receber bastante recurso agora, porque tem bases aqui, então é considerado como impactado, e esse recurso pode ir para a educação também. Muito bom, professor. É possível uma pergunta bem rápida? Não, assim, se o fato de ser um tipo de extração distinta das existentes hoje, professor Charles, se isso pode ensejar um outro marco regulatório, inclusive formas de exploração, retomar o tema da partilha, por exemplo, e da vinculação com o destino dessa renda. Eu acho muito boa essa ideia. Nós faz parte do grupo Petrofós, a ambientalista Maria Alegretti, e ela apresentou uma proposta bastante interessante que nós estamos debatendo. Foi até no seminário 247, que a Tereza Provinel foi uma das âncoras lá em Brasília, há 3 meses atrás, e essa proposta não é da partilha, mas ela propõe o seguinte: o estudo que ela fez diz o seguinte:
Se aumentar em 7% o valor do barril de petróleo produzido na Amazônia, eu consigo compensar 100% de todas as emissões, não da extração, mas da produção de derivados, petróleo, gasolina, óleo diesel, nafta, todo o diante. Então, se o barril de petróleo está a R$100, o petróleo produzido na Amazônia seria vendido a 107. E, com isso, eu conseguiria ter recursos suficientes para compensar toda a exploração. Isso teria que ser necessariamente um acordo voluntário entre os produtores e os compradores, e seria como se fosse um pagamento de serviços ambientais. Já que está na Amazônia, seria feito isso. Essa foi uma proposta muito interessante. Eu acho que ela tem pouca viabilidade, porque o petróleo é uma commodity, então tanto faz de onde vem o petróleo. Então, evidentemente, o consumidor que vai comprar o barril de petróleo vai preferir comprar de um lugar onde não tem esse 7% a mais. Mas eu achei a proposta mais interessante. Novas propostas de repartição, partilha e tudo, eu tenho visto passar muito pouco. Tenho visto muita proposta de para onde serão destinados os recursos de royalties. E acho que isso é rico e nós temos que trabalhar nesse sentido. Voltar àquela ideia de vincular um pouco mais esses recursos para coisas que não se percam, até porque é uma riqueza finita. Muito bom, professor Charles. Eu espero que o senhor retorne aqui, né? Porque hoje o senhor deu uma aula aqui para a gente, foi muito bom. E acho que foi oportuna, porque eu já estou vendo aí que tem parte da mídia brasileira criticando essa liberação do IBAMA. É uma coisa incrível, né? Mas, enfim, era esperado. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Agradeço, é uma honra compartilhar esse que é um dos principais canais de notícias e dessa maneira como estão. Estou sempre à disposição. E venham aqui ao Amapá. Vamos fazer a próxima em loco aqui, às margens do Rio Amazonas, comendo um filhote com açaí. Opa! Pois é, agora não vai ter um problema de bagre, né, professor? Igual aquelas usinas lá, um negócio de um bagre. Já estão falando num peixe aí. Vi uma manchete agora falando num peixe. Peixe-boi. É o peixe. Isso é um convite? É um convite, professor Chaves? Opa, sabe que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, a 300 quilômetros do Chuí. Então, podemos fazer esse itinerário Chuí ao Oiapoque e volto do Oiapoque ao Chuí. Você será a verdadeira unidade nacional, né, Viola? Exatamente, do extremo sul ao extremo norte do país. O convite está feito e vocês chegarão à conclusão de que a melhor gastronomia, a melhor hospitalidade, o lugar melhor de viver no Brasil inteiro é o Amapá. Eu sou o Rio Grande do Sul é bom também, tudo é bom, mas o Amapá é maravilhoso. Isso aí. Vamos planejar. Vamos combinar, professor. Nós vamos combinar, hein? Eu tenho vontade de ir também. Tchau, obrigada, foi ótimo. Obrigado. Obrigado, professor Chaves. Obrigada. Boa noite. Tchau.